Atenção! O vídeo a seguir não tem intenção de ofender nenhuma religião, apenas tem o intuito de trazer e compartilhar informação que eu acho interessante. Se algo do que eu disse ofendeu a sua crença, deixe-me saber na caixa de comentários. Sejam todos bem-vindos. A Bíblia é o livro mais importante na sociedade ocidental. Sendo você cristão ou ateu, não pode negar o impacto que ela tem em nossos costumes, tradições e morais. Hoje lhes apresentarei o iceberg da Bíblia cristã, começando pelas águas rasas, onde encontraremos informações conhecidas pela maioria, e aos poucos vamos descendo até o abismo, onde ocultam vários mistérios sobre o livro sagrado. Mas preste atenção, eu falarei apenas das entradas que me parecem interessantes. Já que o iceberg é gigantesco, eu o separarei em 2 vídeos, e irei ignorar tudo que não sirva para um bom conteúdo. Começando pela primeira camada, com as entradas mais simples, eu passarei rapidamente para não perder muito tempo. Trindade. Faz referência à doutrina cristã da Trindade, o que diz que a imagem de Deus está dividida entre Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas diferentes compartilhando a mesma essência. Esse conceito é apresentado apenas no Novo Testamento. O tópico é bem extenso e será mencionado várias vezes ao decorrer do iceberg. Ortodoxismo. O tamanho conhecido como Igreja Ortodoxa Cristã é uma confecção cuja antiguidade data de 2000 anos atrás, sendo a igreja mais antiga que segue Jesus. Ela está dividida em 16 igrejas autocéfalas que reconhecem apenas sua autoridade como máxima. Todos os humanos são bons. A Bíblia diz que todos os humanos são bons por natureza, mas eles têm um livre-arbítrio para decidir que caminho seguir. Isto é o que separa os humanos de outras criações de Deus. Como veremos perto do final do iceberg, mesmo sendo criação de Deus, os anjos não são verdadeiramente livres. Outra forma de interpretar isso é que todas as pessoas eram boas, porém quando Eva comeu o fruto proibido, isso concedeu à humanidade a possibilidade de fazer o mal, sendo esse o pecado original. Adão e Eva são os primeiros humanos criados por Deus e considerados os pais da humanidade. Foram expulsos do paraíso depois de comer o fruto proibido. Protestantismo. Vertente cristã criada por Martim Lutero quando ele publicou suas 95 teses contra a Igreja Católica como forma de protesto contra a venda de indulgências. Jesus era negro. Essa entrada faz referência ao fato de que Jesus provavelmente não tinha pele clara. Pela área que ele nasceu, é provável que tivesse a pele parda escura. Jesus nasceu em 25 de dezembro. Uma das entradas mais interessantes da primeira camada. Ela diz que a ideia de que Jesus nasceu 25 de dezembro é errônea, e se crê que foi convenientemente eleita essa data por coincidir com a celebração pagã do início do inverno. Pela narrativa da Bíblia, a descrição desse momento menciona como na época que Jesus nasceu, os pastores saíam com suas ovelhas para pastar, o que seria impossível em dezembro, já que é uma época de inverno. Então é provável que Jesus tenha nascido em uma época quente do ano, provavelmente por maio ou julho. Sudário de Turim. Era uma peça de pano com sangue de um homem que foi crucificado. Muitos acreditam que essa seja a mortalha de Jesus. O mundo foi criado em 7 dias. Esta entrada faz referência ao fato de que em Gênesis, Deus cria a terra em 7 dias, sendo esses: primeiro dia, criação da luz; segundo dia, criação do céu; terceiro dia, separação da água e da terra; quarto dia, criação do sol, da lua e das estrelas; quinto dia, criação da vida marinha e os pássaros; sexto dia, criação dos animais terrestres, do homem e da mulher; e o sétimo dia, Deus descansou. O diabo cuida do inferno. É a ideia de que o diabo é o líder de todos os demônios, uma interpretação de Satã bem conhecida na Bíblia. Porém, vamos ver no fundo do iceberg que essa ideia é desafiada várias vezes no livro sagrado. Catolicismo é a maior vertente cristã no Brasil e tem o Papa como figura de autoridade máxima. O diabo é feio. É a ideia de que o diabo é uma criatura de chifres com cabeça de bode. Vem de figuras pagãs que foram demonizadas na época da cruzada. A Trindade é como a água. Essa é a última entrada da camada e uma das mais interessantes. Ela diz que a composição da molécula de água é formada de uma trindade, sendo o hidrogênio representando o Pai e os 2 oxigênios representando o Filho e o Espírito Santo. Agora, para começar a segunda camada, nós temos a Assembleia dos Irmãos. Também conhecido como os Irmãos de Plymouth, são vários grupos protestantes, sem vínculo a qualquer denominação cristã específica, credo ou confissão, e possuem origem irlandesa. Querubins e serafins. São 2 classificações de anjos que parecem estar relacionados à adoração de Deus e o zelo pela glória divina.
Os querubins possuem uma função protetora mais específica e parecem relacionados à defesa da santidade e da glória de Deus. Eles aparecem protegendo o caminho da árvore da vida depois do pecado original, em Gênesis capítulo 4, versículo 24. Além de aparecerem na Arca da Aliança, na forma de duas estátuas na sua tampa. Já os serafins parecem estar envolvidos com os serviços ao redor do trono de Deus. Em Isaías capítulo 6, versículo 3, são mencionados como seres que proclamam de modo incansável a santidade e majestade de Deus. De acordo com a Bíblia, cantam sem cessar que Deus, o Senhor dos Exércitos, é santo, santo e santo. Jesus era judeu. Existe um consenso entre os acadêmicos e historiadores que Jesus realmente existiu e foi um judeu da Galileia, nascido entre o ano 7 e 2 a.C. em Nazaré, Judéia, Império Romano, e morreu entre 30 e 33 anos depois de Cristo em Jerusalém. Uma confirmação disso é pela forma que Jesus é denominado, sendo chamado pelo nome do seu pai, Jesus, filho de José, e pela sua cidade de origem, Jesus de Nazaré, um costume particularmente judeu na época. Mesmo acreditando na sua origem, o judaísmo não reconhece Jesus como Messias, por não corresponder às profecias messiânicas do Tanakh. Jesus foi sepultado na sexta-feira. Essa entrada se refere ao fato de que Jesus carregou a cruz, recebeu a coroa de espinhos, morreu e foi sepultado na sexta-feira, no ano 33 às 3 da tarde. A Terra é plana. Segundo a Bíblia, a Terra é plana, sendo a descrição mais notória vista em Apocalipse capítulo 7, versículo 1. O planeta é descrito como tendo 4 lados planos, como de um quadrado. Jeová. Jeová é a pronunciação latina da palavra Yohá, o verdadeiro nome de Deus. A crença foi perdida a verdadeira pronúncia durante a construção do segundo templo de Jerusalém, onde o povo judeu era proibido de falar o nome de Deus. O inferno é cheio de chamas. Isso faz referência a como no Antigo Testamento o inferno não é descrito como um lugar cheio de fogo, e sim um abismo eterno. Os discípulos não escreveram a Bíblia. Apesar de que os evangelhos da Bíblia estão nomeados em referência aos 12 discípulos, eles não tiveram influência direta no que está escrito na Bíblia, sendo o Antigo Testamento escrito mais de 300 anos antes do nascimento dos discípulos. O que muitos podem argumentar é que Paulo era um discípulo, mas aí entramos no tecnicismo. Paulo era um apóstolo, porém não um dos 12 discípulos. A Terra tem 3.000 anos. Basicamente, a Bíblia nos conta que quando Cristo nasceu, a Terra possuía 3.000 anos. Se somamos os 2.000 anos depois de Cristo, vemos que a Terra tem 5.000 anos, segundo a Bíblia. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de trechos e fragmentos encontrados em cavernas do Corão, no Mar Morto, no fim da década de 1940. Eles são a forma mais antiga deste documento, ou seja, a mais próxima da tradução original que temos. A terceira camada. O mundo é um quadrado. Eu expliquei isso na entrada anterior, então não perderei muito tempo aqui. Homem de 969 anos de idade. Isso faz referência a Matusalém, o patriarca que em Gênesis capítulo 5, versículo 27, diz ter 969 anos de idade, sendo o humano mais velho da Bíblia. Abraão é um personagem bíblico que foi contatado por Deus e ordenado para que deixara sua terra na Mesopotâmia e para que saísse uma jornada de fé. Acredita que a partir dele se desenvolveram as grandes religiões do mundo e cada uma tem uma interpretação dele e de sua história. Rei Davi não existiu. Essa afirmação se sustenta na pouca evidência arqueológica que temos de Rei Davi em comparação às demais figuras históricas da Bíblia, que possuem infinidade de provas sustentando sua existência fora do livro sagrado. O livro de Enoque. O livro de Enoque se trata de um texto apocalíptico, escrito supostamente pelo bisavô de Noé e possui diversas extensões do cânone bíblico, com uma melhor explicação da caída de 1/4 dos anjos depois da traição de Lúcifer, a origem de demônios, a história por trás dos gigantes nefelins, a verdadeira necessidade do dilúvio e mais informações sobre o anjo da segunda esfera. Eu pretendo fazer um vídeo à parte sobre o livro de Enoque, então não me estenderei muito aqui.
Satã era um arcanjo. Essa afirmação vem na conversa entre Daniel, que mandado por Deus, confronta o diabo que se disfarçava como rei de Tyros, e esse o chama de o mais belo querubim, que é a mesma descrição que temos do arcanjo Miguel. Gênesis é mitológico. Eu não encontrei nada sobre essa entrada, ao menos nada interessante. Se você tem alguma ideia do que se trata, me diga nos comentários, por favor. Jesus nasceu em março. Essa entrada faz referência a que na tradição cristã nos é dito que Jesus morreu no dia do seu aniversário e a data da crucificação foi dia 25 de março. O que não teria sentido, já que o público comum acredita que Cristo nasceu no Natal. A verdade é que esse mito foi criado pelos papas romanos na intenção de comemorar o feriado pagão conhecido como Saturnália, sem serem mal vistos pela igreja. Joséfo foi um líder militar judeu, nascido em Jerusalém, que lutou contra o Império Romano e, devido aos seus registros pessoais do século I, é uma das poucas fontes de informação que temos desse período e conhecemos tão pouco. Boa parte do entendimento que temos do tipo de vida que Jesus levou. Mana ou maná é o nome da comida que Jesus deu aos israelitas durante seu êxodo de 40 anos. Tetragrammaton. Essa aqui é muito boa. Também conhecido como YHWH, é a forma com que os hebreus antigos escrevem o nome de Deus. Para os judeus, o nome do Criador é sagrado e não deveria ser pronunciado, então eles usavam essas 4 letras como uma forma de código para que não cometessem o pecado de usar seu nome em vão. Para ter uma noção de quão sério os hebreus levavam isso, sempre que eles tinham que escrever essas 4 letras, eles conseguiam uma caneta nova, escreviam o código e jogavam fora aquela caneta para que ela não escrevesse outra palavra a mais. Madeira de Cooper é o nome da madeira usada na construção da Arca de Noé. O número do homem. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, se diz que o número 666 é o número do homem e está associado com a besta. Arca da Etiópia. E para terminar a terceira camada, essa entrada faz referência a que a Igreja Ortodoxa da Etiópia afirma ter a Arca da Aliança e se encontra escondida na sua catedral. Quarta camada. Melquisedeque e Sem são a mesma pessoa. Depois do dilúvio e da morte de Moisés, seu filho mais velho, Sem, fundou a terra de Israel e se tornou o sumo sacerdote dessa região. No entanto, registros históricos de um homem chamado Melquisedeque, que viveu contemporâneo a Sem, mostram algumas semelhanças estranhas entre as duas figuras. Ambos ocuparam o cargo de sumo sacerdote, quando teoricamente apenas uma pessoa devia ocupar este cargo por vez. Sem herdou a terra de Salém de seu pai, e estranhamente Melquisedeque herdou a mesma terra. Ambos tinham o título de Rei da Justiça. Quando se fala dos grandes patriarcas da Bíblia, sempre se menciona seus nomes separadamente, um referido como duas pessoas diferentes. Essas semelhanças fazem com que muitas pessoas acreditem que os dois na verdade são a mesma pessoa. Essa é uma teoria tão forte que a comunidade judaica a tem como canônica em sua tradição. Natan H83. Se trata de um youtuber que faz conteúdo parecido com o nosso, bem focado em curiosidades e coisa do tipo. Tronos são um tipo de anjo que se assemelham a rodas cheias de olhos e podem estender-se até o tamanho do horizonte. Os cristãos são politeístas. Isso tem 2 significados principais. O primeiro é que existem muitas pessoas que acreditam que Deus no Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento devido à sua mudança de morais. Outra forma de ver isso é que crer que Deus está composto pela Santa Trindade, que vemos na primeira camada, faz tecnicamente que os cristãos sejam politeístas. Mas uma forma mais interessante de ver isso nos é apresentado quando Deus está falando com Moisés através da sarça ardente. Ele começa a explicar sobre seu nome, Elohim, e diz a Moisés que ele não deve adorar qualquer Elohim, e sim, somente a ele, implicando a existência de deuses menores. Arca da Aliança encontrada. Muitas pessoas e instituições afirmam terem encontrado a arca perdida, porém, sem nenhuma forma de prová-lo. Jesus não existiu. São argumentos contra a existência de Jesus, baseados nas datas da sua vida não baterem muitas vezes. Fruto do mar é igual a pecado. Isso faz referência a como em Levítico nos é dito que, segundo a antiga lei cristã, não devemos comer nada dos rios e do mar que não possuem escamas. Porém, depois
Depois do nascimento de Cristo, não nos encontramos mais sob a antiga lei. E Jesus faz um ponto específico no Novo Testamento sobre como esse tipo de comida não é mais considerada impura. Resumidamente, depois do nascimento de Cristo, consumir frutos do mar não é mais considerado pecado. Chuva antes do dilúvio. Durante a história de Noé, nos é dito que Deus não tinha amaldiçoado o homem com os desastres da chuva, o que é mentira, pois antes disso, durante a criação, temos claramente menções sobre chuva em Gênesis capítulo 2, onde Deus a usa para hidratar a terra que ele criou no terceiro dia. A Bíblia não é mais a mesma de hoje em dia. Resumidamente, a Bíblia que temos hoje é uma compilação de vários contos cristãos de diversas origens, que passaram por infinitas traduções, e existe alguma diferença entre os que temos hoje e os textos atuais. O dilúvio foi local. É uma teoria que se baseia no fato de que animais descritos na arca são puramente fauna mesopotâmica, o que leva a entender que esse processo de destruição e criação foi apenas nesse local. Ictus se trata de um símbolo cristão que consiste de dois arcos que formam um peixe, traduzindo do grego significa Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Heber é igual a hebreu. É uma entrada simples, mas bastante interessante. Diz que a palavra hebreu vem de Heber, um dos bisnetos de Noé. O pecado de Moisés. Para finalizar a quarta camada, temos o pecado de Moisés, que consiste em duas ofensas contra Deus. A primeira se dá quando ele demanda que Deus dê água ao seu povo, mesmo sabendo que ele não deveria fazer dessa forma com o Criador. O segundo vem quando ele traz seu povo de forma rude e ia contra sua promessa original de levar o povo judeu a uma era de prosperidade sem temer aos seus líderes. Devido a isso, Moisés foi castigado por Deus e não pôde entrar na terra prometida. Quinta camada. Biblicamente corretos. Isso é referência ao fato de que anjos descritos na Bíblia estão longe de ser esses bebês ao lado de pinturas renascentistas e estão mais próximos de monstros cósmicos que qualquer outra coisa. Se você tem interesse nesse tema, eu fiz um vídeo sobre isso que vai estar aparecendo aí no card. O livro de Apocalipse metafórico. Isso aqui é um tema bem largo, então vou resumir da melhor maneira que eu posso. Primeiramente, nós não entendemos muito bem quem escreveu Apocalipse. O autor se identifica apenas como João, seu irmão, que leva muito teólogo a acreditar que se trata de João, o apóstolo, ou João Batista. Independente disso, está escritualmente conhecido como João. Em referência a ele que ele escreveu o livro enquanto estava de exílio, depois de pregar a palavra de Jesus. Tem que ter em consideração que esse tal João escreveu Apocalipse em constância do perseguidor imperador Tito Flávio Domiciano. Nesse contexto, podemos ler Apocalipse como um manifesto, usando de códigos de jargões escondidos para criticar o imperador e começar uma revolução. Como usar a besta para representar Tito, o Apocalipse em si sendo o senhor de Roma, etc, etc, etc. Jesus nunca disse que ele era Deus. É isso que você escutou. Jesus nunca disse diretamente que era Deus, apenas foi interpretado assim pelos apóstolos. Amenófis I foi o segundo faraó da oitava dinastia egípcia. Governou de 1525 a.C. a 1504. Seu corpo mumificado possui várias peculiaridades que desafiam a lógica. Ele supostamente morreu quando saiu de seu quarto durante a noite, guiado por uma força estranha, e é morto por uma esfera de luz que atravessou seu corpo e levou sua alma. Sansão não era bom. Isso pode ser interpretado de duas formas. Primeiramente, se não é abençoado com uma força sobrenatural e ocupando o cargo de juiz, nós temos uma imagem não muito exata dele. Ao escutar a palavra juiz, pensando numa pessoa que cuida da lei, mas no contexto bíblico de milênios atrás, a palavra juiz estava mais ligada a um guerreiro que impunha sua vontade acima dos demais com sua força avassaladora. Mais próximo a um mercenário que outra coisa. Outra forma de ver isso é que na tradição judaica antiga os homens raspavam seus cabelos depois de seu objetivo como servo de Deus foi alcançado, e que eles não tinham mais necessidade de ajuda divina. Ou seja, Dalila cortando os cabelos de Sansão literalmente simboliza um corte de sua conexão com Deus. O número de Deus. Isso faz referência a como o número 7 na Bíblia é representativo da orientação divina, sendo visto em Gênesis quando Deus criou a terra em 7 dias, os 7 dias da semana e a união entre a Santa Trindade e os 4 lados do mundo que soma o número 7. Moisés não existe. A diferença de muitas figuras bíblicas, não existem evidências arqueológicas para sua existência. Até seus filhos e familiares distantes têm os registros, porém não dele. O que leva muitos a acreditarem que Moisés não existiu como figura histórica. Jesus cita o livro de Esdras. Em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus diz a seguinte frase: Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinar os profetas e apedrejar os que são enviados. Quantas vezes eu quis rendir os teus filhos,
como galinhas acolhem os pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não os aceitais. E para quem não sabe, essa é uma frase encontrada em Esdras, capítulo 1, versículo 30. As tribos perdidas de Israel. Na Bíblia, durante o Êxodo, nos é dito que existem 12 tribos que estavam na peregrinação para a Terra Prometida, sendo essas Ruben, Simeão, Judá, Zebulun, Iscar, Dan, Gade, Asser, Naftali, Benjamim, Levi e José. Porém, o mundo atual é composto de apenas 10 dessas tribos, formando a comunidade israelita. E não temos ideia do paradeiro das demais 2 tribos que faltam. O seio de Abraão se trata da crença judaica que, ao morrer, o fiel irá ser recebido nos céus por Abraão e seus antepassados. Carregar cadeiras. Isso se trata de um costume de culto de jovens e catequeses, onde os homens, enquanto arrumam a igreja, carregam a maior quantidade de cadeiras possíveis para impressionar as meninas. O que eu fazia muito quando eu era mais novo e terminou criando minha paixão pela academia de uma maneira indireta. Tradução errada dos 7 dias. Eu não achei nada muito concreto nisso. O mais próximo que eu achei dizendo que 7 dias na verdade eram 7 milênios, mas nada que eu possa bater uma tela. Não é igual Gilgamesh. Para terminar o vídeo, essa entrada é mais interessante para mim, já que sou fascinado pelo conto de Gilgamesh. Basicamente, para quem não está familiarizado com a época do rei Sumério, nos diz que os deuses destruíram o mundo com uma enchente, devido à impureza do homem, e pediram para que o rei protegesse os animais e sua família dentro de uma estrutura colossal para depois da enchente. O que é basicamente o conto de Noé, se você parar para pensar. Existem poucas diferenças entre as duas figuras. Por exemplo, Gilgamesh criou um cubo, não um barco. O rei teve uma semana para construir seu barco, Noé teve mais de 50 anos. A enchente de Gilgamesh durou 6 dias, a de Noé durou mais de 1 ano. Além de, obviamente, detalhes menores, como número de personagens, número de pessoas, etc, etc. Bom, esse foi o vídeo. Eu gostaria de agradecer a vocês por ter visto até aqui. Foi um vídeo muito diferente do canal. Ele vai ser dividido em 2 partes. Se esse vídeo aqui for bem, eu vou fazer a segunda parte mais rápida, obviamente, mas eu não prometo nada por agora. E segundo que deu um trabalho gigantesco isso. Não sei se dá pra ver pela minha voz, mas eu tô muito doente. Eu peguei um resfrio pesadíssimo. E gravar o áudio disso aqui foi muito difícil. Pra quem não sabe, eu moro em Buenos Aires, na Argentina. E a gente tá lidando com vários protestos aqui. Então é meio difícil encontrar um horário onde não tenha barulho pra poder gravar. Parte desse vídeo foi gravada às 3 da manhã. Pra vocês terem uma ideia de como tá indo as coisas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse vídeo, de verdade. Mesmo com todos os problemas que eu tive, eu achei fascinante fazer ele. E é isso. Um grande abraço pra vocês. Nos vemos na próxima. Não se esqueçam de deixar aí temas que vocês acham interessante. E vejam o vídeo aí que eu fiz sobre os anjos na Bíblia. Que é um tema que eu achei muito da hora. E complementa esse aqui do iceberg. Bom, nos vemos. Até a próxima. Tchau.